Comunicar à Rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à Rasca. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicar à Rasca. Este é o número 7, um episódio especial, como sempre, hoje sem convidados, mas somos nós, eu, Nuno Cardoso e Jorge Correia, os convidados especiais, hoje com um tema um bocado dentro do momento que vivemos atualmente também, percebermos aqui as nossas opiniões sobre algumas situações específicas em contexto de pandemia, nomeadamente, acho que a ideia-chave, pelo menos que eu pretendo fazer aqui passar, é o aproveitar deste momento de pandemia para empreender, para lançar novos negócios, ter novas ideias, mudar hábitos de vida, um bocadinho o hábito dos portugueses, essencialmente. É sobre isso que me vou debruçar aqui mais hoje, o hábito dos portugueses terem de se desenrascar, se calhar é a palavra certa. Houve muitos negócios que tiveram que se adaptar em todo este contexto de pandemia, muitas pessoas ficaram sem emprego, tiveram que procurar uma nova ocupação, uma nova forma de ganhar dinheiro. É um bocadinho sobre esse aspecto que eu tenciono falar hoje, e portanto vai versar sobre isso este episódio número 7 do podcast de hoje. Jorge, antes de mais, cumprimentos também para ti, não é? Sim, continuamos à distância, apesar de já vermos algum desconfinamento, algumas filas, algumas coisas que nos trazem um pouco de regresso à normalidade, mas que não será uma normalidade, como tu disseste e bem, em termos de negócios, em termos de atividade empresarial, e nesse sentido acho que é uma temática que será, ou seja, ela já deveria ter sido pensada, porque já estamos há mais de um ano e qualquer coisa, quem nos ouvir daqui a 10 anos, se calhar não é bem assim, mas já estamos há mais de um ano com a pandemia, e realmente tocaste aí num ponto que eu, enquanto pessoa ligada à comunicação e marketing, é bastante interessante, que é a readaptação dos negócios, não é? Exatamente. Readaptar um negócio, ainda por cima em Portugal, que a grande maioria do tecido empresarial baseia-se em PMEs, não é? Pequenas empresas, microempresas, com capitais sempre muito baixos. É complicado, porque isto advém também da questão de como é que a nossa economia é feita. A nossa economia basicamente é muito refém do turismo, é muito refém de investimento estrangeiro, e nesse sentido é muito difícil, e acredito que seja muito difícil para um empresário, para alguém que tenha uma micro, uma pequena, uma média empresa, pensar nesta eventualidade, porque vimos quem é que se adaptou mais rápido, vimos quem é que melhorou o seu negócio, aliás, quem é que até melhorou o seu negócio. Obviamente um fator essencial é o online, vimos que muitas empresas não estavam preparadas, e nesse sentido é bom ver que, e se isto deixa alguma lição, será mesmo essa de pensar que, ok, infelizmente poderemos viver do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês, mas teremos que pensar um pouco mais além e pensar que poderá acontecer algo parecido, algo semelhante, algo um bocadinho mais complicado, não tão complicado, mas ter sempre esta espécie de planeamento para estas crises, para estes problemas, e quem fala disto falará de outro tipo de problemas que poderão afetar o país no futuro. E para terminar esta minha parte, é mesmo dizer isso, que essa readaptação, e eu dou um exemplo muito prático, que trabalhei com uma empresa que faz vídeo e trabalha com a web, e que eles disseram que realmente o trabalho deles nunca tiveram tanto trabalho, nunca tiveram tantos clientes, por isso mesmo, mas também esse trabalho advém com problemas de pessoas que não percebem muito como é que vai funcionar online, como é que vai ser, mas também lá está, se alguns perderam, e perderam efetivamente, e isso é de lamentar, há outros que se readaptaram, há outros que procuraram novas soluções, e outros ainda, não é? A terceira parte que ganhou com isso, ganhou nome, ganhou mercado, aumentou os seus lucros,
e demonstrou que, efetivamente, ainda há muito para fazer. Acho que Portugal não está no 2.0, ainda estará ali no 1,5, qualquer coisa, e já se fala no 3.0, no 4.0. Portanto, acho que são desafios bastante interessantes de acompanhar no pré-desconfinamento total, no pós-Covid, e como é que vai ser a relação das empresas, das marcas, ou o que seja, com o mercado no futuro. Sim, eu acho que há algumas coisas que vieram para ficar, que surgem em contexto de pandemia. Olhando para a questão da saúde, acho que a utilização de máscaras vai se banalizar daqui em diante. Pelo menos é essa a minha, não diria esperança, mas essa é a minha teoria, que isso vai acontecer. E depois, olhando para aquilo que nos traz mais aqui hoje, a questão dos negócios, eu olho para o contexto em que estou inserido, de uma localidade mais pequena, né, está longe de ser uma grande cidade, e, portanto, conheceu, durante este período de pandemia, serviços que até aqui eram totalmente desconhecidos, como o serviço da restauração de entregas ao domicílio. Isso aqui não existia, começou a existir com a pandemia, num ou outro espaço, praticamente de forma imediata, mal entramos em confinamento, mas a maior parte deles só numa segunda fase de confinamento é que apostaram nessa onda do entregas ao domicílio, no takeaway. Ou seja, a maior parte dos espaços sentiram alguma dificuldade, não foram rápidos, não foram céleres, porque tal como tu disseste, não estavam também preparados, não tinham estas coisas planeadas, fomos todos apanhados de surpresa também com esta questão da pandemia. No entanto, uns foram mais rápidos a adaptar-se que outros, e foi importante esses espaços terem esta iniciativa de fazer as coisas de forma diferente, procurar soluções para os vários problemas com que foram assolados, e isso trouxe-lhes novas soluções que eu acho que dificilmente eles vão deixar de as ter. As pessoas habituaram-se muito ao conforto de sua casa, ao estar em casa sossegadas e chegar o jantar, chegar qualquer tipo de serviço, e as coisas vão a caminhar nesse sentido. Acredito que nas grandes cidades as coisas aconteçam até de forma um bocadinho mais rápida, mas em contextos mais pequenos, em concelhos mais pequenos, em localidades mais pequenas, as coisas tendem a acontecer a um passo muito mais lento, né? E sente-se um bocado isso, sente-se essas dificuldades em ter alguns serviços tão próximos como temos noutras localidades. Isso é óbvio, e isso vai continuar a acontecer. A questão é a readaptação das empresas, que nem sempre foi feita de forma muito imediata. Muitas delas demoraram algum tempo a perceber como reagir. E acho que, e não estou a dizer isto em tom de crítica, atenção, antes pelo contrário, tiro o chapéu a todas essas empresas que muito têm aguentado agora em contexto de pandemia. São períodos muito complicados para todos, isso não tenho a mínima dúvida. No entanto, as coisas não vão ser fáceis para a maior parte das empresas. Eu temo que a breve prazo haja aqui uma explosão de coisas más a acontecer em termos da economia portuguesa. Temos, sinceramente, que está uma crise grande, se calhar tão grande ou maior que a anterior, porque para já os efeitos ainda se vão notando pouco, as empresas souberam adaptar-se, mas a médio e longo prazo estes efeitos destes períodos de confinamento que nós tivemos que absorver, que tivemos que ultrapassar e viver, vão-se fazer sentir em algumas empresas, e tenho sérias dúvidas que muitas delas tenham capacidade para aguentar, por muito ou pouco apoio do governo que hajam. Há sempre áreas que são menos ajudadas, que são mais esquecidas pelo poder central, e isso vai acabar por se fazer notar, e portanto acho que vai ser complicado nós conseguirmos sair desta crise pandémica sem uma crise económica ou financeira maior do que aquela que já temos, não é? Pelo menos é aquilo que eu penso. Pode ser uma visão um bocadinho pessimista da coisa, mas pá, mais vale ser pessimista do que ter boas expectativas e depois as coisas correrem mal. É verdade. Mas também lanço aqui uma pergunta: quando é que nós não estivemos em crise, não é? Sim, Portugal está em também crise. é essa, não é? Portugal está em crise desde que me lembro, não é? Ou seja, nunca Portugal esteve bem, ou melhor, até esteve, mas Tivemos menos mal, acho eu.
Exatamente, eu acho que na altura da adesão à União Europeia e consequentes subsídios e tudo mais, houve ali uma altura que sim, mas que efetivamente acho que não foi aproveitado. E então, para relembrar um pouco, nós somos da mesma altura, ali no virar quase do milénio, não é? E apanhámos a questão de passar do escudo para o euro, que acho que é unânime que fez mal, ou melhor, que não foi tão benéfico para Portugal, porque as coisas ficaram mais caras, não é? Tudo ficou um pouco mais caro. Depois apanhámos a questão do Euro 2004, que apesar de ok, teve ali um boom, mas trouxe depois despesas e problemas que ainda hoje estão a ser pagos. E a questão de 2008 também, voltámos a ter a crise financeira mundial que assolou Portugal. E agora chegamos a isto, ou seja, quando é que nós estivemos efetivamente em crise? Mas acho que por isso mesmo é que tu abriste com uma coisa que é verdade, os portugueses adaptam-se muito, muito bem, muito facilmente, e acho que e aí ultrapassa a questão governamental, ultrapassa a questão política, porque isso, infelizmente, acho que não, lá está, é um país que, seja mais à direita, mais à esquerda, está talhado para isto, ou seja pela demografia, pela geografia, não poderá aspirar a muito mais, penso eu. Tomara eu estar errado, mas penso que pelo menos nas nossas gerações não vamos ver um Portugal pujante e um Portugal que para mim vai ser baseado sempre no turismo, em eventos esporádicos, um pouco agricultura, alguma inovação, mas é muito, muito pouquinho, digamos assim, para um país poder prosperar, para um país poder dar, sei lá, chegar a ser um país mais influente e economicamente mais estável. Nesse sentido, a questão da pandemia, as oportunidades, é de louvar quem conseguiu ficar, quem conseguiu manter. As pessoas trabalharam, mas eu ia ser hipócrita achando que as coisas iam melhorar, porque para mim, quando isto tudo voltou ao normal, as pessoas estiveram nos supermercados, nas farmácias, nos hospitais, polícia, e peço desculpa a quem me estou a esquecer, mas quem esteve na linha da frente enquanto os outros puderam estar em casa, fossem teletrabalho, fossem layoff, foram aqueles, e mesmo tu falaste da questão das entregas, que foram muito importantes, são muito importantes, foi-lhe atribuída uma carga de valor bastante grande, mas que isto voltando ao normal vai voltar, penso eu, vai voltar ao mesmo, ou seja, as pessoas do supermercado infelizmente não têm a melhor remuneração, vão ser olhadas de lado por isso, não é? Porque é um trabalho que ninguém sonha ter, mesmo a questão da distribuição da comida, de produtos, a polícia é um pau dois bicos, há quem goste, há quem não goste, depende das situações, ou seja, toda essa importância, eu acho que isto é relativo e vai ficar tudo bem, ok, esperemos que sim, mas muita gente dizia, não, vamos olhar para as pessoas do hospital de outra forma, para as pessoas do supermercado, para as pessoas das gasolineiras, não sei o quê. Eu Isso acho que passa não. rápido. É exatamente, e tu já começas a ver isso, sempre que há um desconfinamento, volta tudo ao normal, as pessoas, quem era antipático antes, para essas pessoas continua a ser antipático, quem era simpático continua a ser simpático, e não há aqui uma epifania de grupo, não há aqui uma epifania de sociedade que diz, não, espera aí, se calhar temos de tratar bem estas pessoas. Aliás, temos tratado bem todas as pessoas, mas temos que dar valor porque foram elas que aguentaram o barco quando nós efetivamente não precisámos de ir para a linha da frente. Portanto, acho que nesse sentido, quem esteve merece o valor que lhe foi dado, mas será efêmero, penso eu, e volto a dizer, espero estar enganado. Quanto à questão das oportunidades, vai ser difícil, mas creio que, pronto, com a questão da bazuca europeia, se for bem distribuída, Mas também, diz isso. sobre isso, sobre a questão da bazuca, temo um pouco que aconteça o mesmo que como popularmente se dizia, o tempo das vacas gordas dos fundos europeus, em que nem sempre foram bem canalizados, né? E tu há pouco falaste disso, ainda hoje sofremos um bocado de consequências disso também. Né? Sim, e vai acontecer, acredito que vai acontecer, acredito que vai ser mal distribuído, porque é impossível, é um valor tão grande, e eu não digo mal distribuído em termos de corrupção em si, ou seja, que alguém vá
tem muito isso, né, dos portugueses a meter ao bolso porque acredito que na União Europeia a União Europeia tem que fiscalizar de tal forma os países todos, porque é muito dinheiro. Sim, sim. E eu acredito que tu falas das vacas gordas, eu lembro na altura grandes agricultores a fazer projetos da União Europeia a comprar jipes, não é? Isso era um bocado um clichê. O que eu acredito é que vai ser mal distribuído a nível territorial, ou seja, já se vê que vai haver Sim. investimentos nos sítios onde que até aguentaram melhor a pandemia, por exemplo, lá está, terras mais pequenas como a tua, ou o interior, de onde eu sou natural, vai receber a menor fatia. Que vai receber a maior fatia é onde já há investimento, onde há mais pessoas, onde há mais empresas, onde há mais indústria. Portanto, é nesse sentido que eu falo numa má distribuição ok, vai dar uma ajuda, mas vai dar uma ajuda a quem já está um bocadinho melhor. Aqueles que estavam mal e remediados vão estar ainda pior. E nesse sentido é essa corrupção, salvo seja essa má distribuição que vai acontecer invariavelmente, porque infelizmente é aí que reside a maior fatia da população e é aí que residem os votos também, levando isto para a política, e é aí que está os grandes decisores, digamos assim, e as grandes empresas. Portanto, acho que, terminando a minha participação neste tema, hoje também queremos fazer algo mais curto, não é? Queremos fazer, ir ao encontro também de algumas recomendações que nos são ditas, mas eu volto a dizer que quando as conversas são boas é muito difícil colocar um travão. Não quer dizer que entre nós não sejam boas também, não é? Sim, mas também já são muitos anos, não é? Também acho. Estou farto de ver. E nesse sentido, quem se reinventa, porque pronto, vão surgir novos mercados, acredito, vão surgir novas empresas, vão surgir novas áreas, e eu acredito que não poderá ser o poder político a fazê-lo, terá que ser algo privado. Esperemos que com ajudas para poderem alavancar um bocado as suas vontades, e explorar mesmo essa parte que é o que verificamos que pode ser feito em tempos de pandemia, mas que também pode ser feito em tempos de normalidade, não é? Sair um bocado da nossa zona de conforto, vermos que o turismo é importantíssimo, mas também haverá outras formas de atrair turismo, também haverá outras formas de exportar Portugal, em termos de negócios, em termos de produtos, em termos de serviços e inovação, que não só o turismo por si, que não só a atração e a retenção de turistas, porque todos os países, ou a maior parte dos países, têm essa atração e poderão desenvolver campanhas nesse sentido. Por isso é que eu acho que é muito importante mesmo, seja a nível académico, também olhar bem como é que estamos a formar os estudantes, se não vale a pena também dar uma volta nisso, seja em termos de apoios às empresas para que possam cobrir mais do terreno nacional para as zonas mais esquecidas, e que eventualmente poderá haver aqui uma brecha para algo que eu já disse que acho que é impossível voltar atrás, que é esta descentralização, que para mim não é capaz de existir, mas que se calhar poderá até, com as pessoas a verem que o que se passou, poderem apostar mais e melhor em terrenos, em zonas e em pessoas que se tornaram um pouco esquecidas durante tantos anos, não é? Sim, e só relativamente à questão do turismo, que tem sido uma aposta muito grande nossa, e acho que é um tema que dá asa para um outro podcast, mas muito rapidamente, dizer só que muitas vezes o país, determinadas zonas do país, se calhar, apostam num turismo de massas, e isso acaba por nos trazer, sim senhora, ok, algumas coisas boas, essencialmente em termos económicos, mas por outro lado tem que ser algo muito bem medido para não corrermos o risco de perda de identidade de um país, não é? É um tema que dá de pano para mangas com alguma perda de identidade que aconteceu em Lisboa, com os bairros tradicionais a serem, aqui entre aspas, tomados de assaltos por estrangeiros que para lá quiseram ir viver, e isso acaba por, a longo prazo, nos estragar também tudo aquilo que nós temos para oferecer,
e há que ter alguma sensibilidade com esse aspecto e apostar, adaptar o tipo de turismo que temos para oferecer à zona que nós pretendemos vender. E isso é muito importante e acho que em Portugal tem faltado saber fazer isso, tem faltado esse know-how de como incentivar e cultivar esta fonte de rendimento que é inegável para nós, que é o turismo. Nós somos um cantinho à beira-mar plantado e, portanto, temos umas potencialidades não só para o turismo, mas para muitas outras coisas, mas potencialidades brutais, né? Nós já fomos, em tempos muito longínquos, um dos países mais importantes do mundo, se não o país, já fomos o país mais importante do mundo noutros tempos, já fomos um dos países mais importantes do mundo e da Europa em outros tempos também, mas como tu dizes, e partilho dessa tua opinião, muito dificilmente conseguiremos voltar a esses patamares e vamos continuar a ser um país um grande país, obviamente, somos sempre como portugueses, somos quase que obrigados a dizê-lo, que somos um país do caraças, mas por outro lado, em termos de poderio financeiro, que é isso que dita a maior parte das leis, infelizmente, muito dificilmente chegaremos ao topo da Europa nas próximas dezenas de anos. Se chegarmos, certamente já não estaremos cá para o ver. Espero que a geração próxima esteja mais próxima de conseguir visualizar esse crescimento português que eu reforço, tenho muitas dúvidas que aconteça, né? Acho eu. Sim, e quem sabe não vamos estar cá, porque também há uma temática aí engraçada sobre a questão de passarmos a nossa consciência para o digital, que até podemos falar disso noutro episódio, Uhum. que também é bastante interessante, que já existem avanços e estudos bastante interessantes, e acho engraçado e podemos falar sobre isso. Mas sim, corroboro aqui, deixo aqui esta palavra, a tua, a Sempre tua, quiseste usar essa palavra. sim, sim, eu vou tentar colocar aqui palavras porque de vez em quando Tens uma lista, hum, não tens? Ok. bastante, muitas delas mal usadas, mas sim. Não importa, importa é usar. Exatamente. E sim, infelizmente, acho que é um bocado por aí. Vamos ver se conseguimos ser contrariados, né? Espero que sim. E para nosso bem, esperamos estar errados. Espero que sim. Sim, diz. Ouvi dizer que tens aí uma curiosidade para nos trazer. Mas calhou-te a ti. Tenho sim, não, tenho aqui uma Ah, curiosidade apanha que. desprevenido. Não, claro que não. Nem estava a fazer tempo. E nesse sentido, vem no intuito que estamos a falar, é uma curiosidade ligada ao Henry Ford, não é? Que acho que é conhecido de nós todos. O Henry Ford, que revolucionou a indústria automóvel com a produção em cadeia, não é? Que a produção em massa. O primeiro Exatamente. carro que fabricou foi o modelo T, o famoso Ford T. Mas a Ford levou os seus métodos de produção longe demais, ou seja, foi algo que nunca se tinha visto. Todos os Ford T eram fabricados em preto, não é? E então o slogan deles, ou ali uma espécie de marca comercial é esteja à vontade, peça-me a cor que quiser para o seu carro, desde que seja preto. Portanto, era uma forma ou seja, os primórdios da venda em massa e da comercial. E então a General Motors, quando apareceu, aproveitou que essa rigidez da Ford, que também foi quando a Ford começou a perder tração e mercado, e oferecia carros coloridos. Foram os primeiros a oferecer carros coloridos e tirou a Ford da primeira posição de fabricantes de automóveis desde aí, que foi que pronto, apesar de ser uma marca forte, perdeu o estatuto de estrela e de primeiro. Por isso mesmo, não é? Porque foi uma marca que não se reinventou naquela altura e dizia mesmo essa questão do peça-me o que quiser, desde que seja preto, e a General Motors disse, não, espera aí, se calhar nós podemos oferecer outras cores e as pessoas vão querer outras cores. Portanto, acho que fica aqui também implícito que de vez em quando as coisas são tão simples de mudar e nem damos conta. Basta mudar a cor, né? Às vezes. Exatamente, basta mudar a cor. Quanto às sugestões, se calhar começavas tu e eu terminava. Sim, começo por. Perdoem, mas eu tenho sempre em trazer livros. Começo sempre a preparar o podcast e pensar, bem, hoje não vou levar um livro, mas depois acaba por me fugir sempre para essa área, apesar de já ter trazido outras coisas. Mas trago hoje aqui um livro que foi dos primeiros livros que li também desde que me conheço.
tipo vou trazer já uma outra vez, mas optei na altura por um outro, mas trago hoje, chama-se Morte no Estádio, é um livro de Francisco José Viegas, é um romance, e eu li este livro na minha adolescência e reconheço que é um livro um bocado pesado para se ler, se calhar com 12 ou 13 anos, mas fascinou-me o facto de o livro versar sobre a história, e passo a citar, de um futebolista famoso, ponta de lança do Futebol Clube do Porto, que é assassinado em frente a um bar irlandês em plena Foz portuense. Então é toda a história de romance que está inerente ao crime e também todo um romance, eu diria que é um romance policial, tem toda a investigação do crime, toda a história ligada ao futebol, obviamente não é baseada em factos verídicos, ok? Não quero assustar aqui ninguém, mas é um livro interessante, é de um autor português, Francisco José Viegas, para quem gosta de desporto ou de futebol, tem aqui este lado mais chamativo também, pelo facto de estar intimamente ligado a esta área, e portanto é uma boa forma de quem não está não tem por hábito, ou se calhar não está com grandes intenções de chegar a este tipo de literatura por este cheirinho do desporto e do futebol. Aconselho vivamente Morte no Estádio de Francisco José Viegas. Tenho este livro há vários anos já, julgo que era do meu pai ainda, ele leu e depois passou para mim, e aconselho vivamente, repito, Morte no Estádio de Francisco José Viegas. Ok, boa. Deixa-me só fazer um realce que há muitos livros que tu lês quando és jovem que não fizeram sentido. Eu imagino a tua pessoa a ler isso com 12, 13 anos e a dizer, não, sim senhor, isto aqui está aqui um livro e não é nada assim, não é? Sim, Depois vai claro. saber. Nós já falámos disso, né, há 2 ou 3 programas atrás com a Sofia aqui, sobre essa questão também. Né? Mas atenção, é todo um mundo que me fascina. Eu deixo aqui mais um podcast e continuo a fazer promoção a outros podcasts, sabendo de antemão que as pessoas preferem este, não é? É para dar a oportunidade também. Exatamente, porque acho que chega também sempre nós, aqui as estrelas, mas não, é um podcast brasileiro e tem o nome Modus Operandi, que é basicamente a linguagem técnica para como é que os crimes são realizados, como é que ele é feito, e é um podcast de true crime e é feito por 2 brasileiras, a Carol Moreira e a Mabê, e é muito interessante. Ele tem 92 episódios, já está no ar desde o fim de 2019 e o que elas falam é trazer para o podcast, é uma ideia bastante interessante, é trazer para o podcast histórias reais, verídicas, de assassinos, de serial killers, de psicopatas, de sociopatas, o que for, para desconstruir e falarem um pouco da história, do que é que levou a que aquilo acontecesse, o pós-história. E elas também são ligadas à criminologia e jornalismo e trazerem também ali a ideia delas e depois trazem livros e filmes. Assim, eu fascina-me essas ideias porque é algo tão diferente do que nós estamos habituados, a questão de um serial killer, de uma pessoa com problemas psicológicos, psicopata, e desconstruir a mente dessa pessoa e as histórias e ouve-se muito bem. É um podcast que tem um ritmo muito bom, que dá para ir acompanhando e tirar dali também sugestões ligadas àquele crime, àquela pessoa e pronto, é mesmo isso, é perceber como é que aquilo aconteceu e narrado por elas de uma forma bastante acutilante e bastante interessante, na minha opinião. Muito bem, fica a tua sugestão também para um podcast, mais uma vez. Eu sou o rei dos livros, tu és o rei dos podcasts. Sim, lá está. Eu acho que se é que fazemos uma boa dupla, não é? Sim. Faz sentido também, senão era um bocadinho mais chatas. É verdade. Pronto, e com isto se calhar fechamos então aqui o sétimo, não é? O sétimo episódio, fechamos desta forma, com mais 2 sugestões, um podcast e um livro. Nós voltamos, espero eu, para o 8º, não é? Já chegamos ao 7º, agora o objetivo acho que é chegar aos 10. Sim, passa para e fazer depois nos 10, que é uma retrospectiva que eu acho que está a ser bastante interessante,
temos tido algumas pessoas a dar o seu feedback, pessoas que efetivamente acompanham desde o primeiro episódio e que e que seguem religiosamente à sexta-feira, já estão à espera do episódio, por tocarmos neste mundo da comunicação e mais além. E é sempre bom. E também a nível não é visualizações, mas de pessoas a ouvir, também já ultrapassámos aqui, se calhar no próximo episódio trazer aqui os números, também é interessante. Já ultrapassámos as expectativas iniciais, que eram as tais 4 pessoas, não é? Prometemos não aldrabar, não é? Sim, exatamente. Ou são as mesmas 4 pessoas sempre a ouvir, também, se calhar. Sim, pode ser, em loop. Um bot que nós compramos. Pronto, e terminamos então novamente com o mesmo apelo, não é? Que é o facebook.com/comrasca, C-O-M-rasca. Eu digo parece que tem um M, mas não, é com rasca. Parece que queres comer a rasca. Exatamente. E no instagram.com também /conrasca e também no conrasca@gmail.com. Estamos disponíveis para vocês, para o vosso feedback importantíssimo, para as vossas histórias, para vossas o que quer que seja temáticas. Nós não somos expertos, mas gostamos de falar, gostamos de ouvir e gostamos de debater de forma saudável e porque isto é mesmo assim. Pronto, Nuno, obrigado mais uma vez e ficamos por aqui. Desejo-te uma boa semana para vocês todos que estão a ouvir. Uma boa semana para todos que nos estão a ouvir. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço. Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca.